A COP30 não é apenas um evento sobre clima, é um campo de batalha geopolítico onde entra em jogo reputação, mercado, carbono, crédito, regulagem. Tudo isso se chocam e no meio dessa colisão está o agronegócio. E o agro brasileiro está no centro dessa colisão e o nosso Papo com Cerealista entra de cabeça nesse furacão. O agro nunca foi tão cobrado, mas também nunca teve tanta oportunidade de capitalizar toda essa cobrança. No COP30 foi realizado a AgriZone, um espaço com mais de 400 palestras, cientistas do mundo todo, uma vitrine internacional para o agro brasileiro. Bom, a gente quer entender aqui com os nossos convidados qual foi o recado que o agro brasileiro deixou para o planeta na COP30. Mas antes de ampliar essa discussão, é importante dizer que o Papo Cerealista tem os parceiros de grandes empresas do agro. A Carpan, especialista em máquinas de limpeza de grãos, é pioneira no modelo da máquina rotativa e também a primeira fabricante do Brasil de trilhadeiras. Foca em irrigação inteligente, gerando soluções, integrando tecnologias desde 1947. A Foca também é referência em termometria e aeração de grãos. Grupo Bruneto e Contadores, a Bruneto Consultoria, Auditoria e também Contabilidade. E a Mídias Comunicação e Marketing, o agro está na era da inteligência artificial e a Mídias é quem traduz toda essa linguagem, estratégia, vídeo e tecnologia para marcas que querem liderar o futuro no agro. Falei da Mídias Comunicação e Marketing. Lembrando que o Papo com Cerealista tem a divulgação do portal Agronovas, você pode conferir no YouTube, no Agronovas Brasil e também todos os cortes no Instagram, no agro.novas, além das parcerias. Aqui estamos no Congresso do Cerealista Brasileiro, a parceria com a Sebra, com a Sergs lá no Rio Grande do Sul, são nossos parceiros. E os nossos convidados têm um time de peso aqui. Ao meu lado está o Antônio Sartori, diretor da corretora Abrasoja. Sartori, para sorte nós não vamos falar de mercado de soja, hein? Não vou te apertar com o que vai acontecer com o preço, hein? Que alívio, hein? Obrigado. Vamos falar da COP30. O Sartori, gente, que está desde 92 falando em COP30, participa desde a primeira lá em 95, e tem uma crítica bem forte sobre a COP, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Aqui do meu lado, meu parceiro de sempre, o Christian Schumann, que é o gestor comercial da Carpan, a Carpan, que é patrocinadora do Papo com Cerealista já há mais de um ano, desde o primeiro Papo com Cerealista. E nós temos também aqui o deputado estadual do PP Gaúcho, Marcos Vinícius de Almeida, mas eu vou me permita chamar apenas de Marcos Vinícius, que esteve na COP do Tabaco, que foi realizada lá em Genebra, na Suíça, de 17 a 22 de novembro, também um segmento importante do Rio Grande do Sul, com uma pauta bem polêmica e com uma série de discussões polêmicas em nível internacional e que afeta fortemente a cadeia do tabaco no Rio Grande do Sul. Bom, eu vou começar com o Sartori, falando, Sartori, COP30, se fala em transição energética, isso vai acontecer. A COP, você falava fora do ar que é a COP da mentira, a COP da piada, perdão. Piada por quê? A ideia da COP surgiu em 1992, quando teve a cúpula do Rio, quando o mundo se deu conta que o planeta estava aquecendo, estava meio grau acima do histórico e tinha que se fazer alguma coisa para que não atingisse 1,5 grau até 2030, 2050. Daí se teve a ideia de fazer a COP, Commission of the Party. O primeiro foi em 1995 em Berlim, o último foi agora, no mês passado, em Belém, começo desse mês, em Belém. E por que não aconteceu nada e nunca teve uma chance mil de acontecer? Porque a matriz energética do planeta, 85% é petróleo, gás e carvão. Vai fazer uma transição energética de petróleo, gás e carvão para quê? Em 1995, o consumo diário de petróleo era 76 milhões de barris de petróleo dia. Esse ano, 2025, está em 105. Subiu quase 60%, porque o mundo não tem outra opção. O Brasil, 50% são combustíveis fósseis, petróleo, gás e carvão, 50% energias renováveis. Por que os Estados Unidos não veio? Porque é petróleo, gás e carvão, principalmente gás e petróleo. Por que a China não veio? Carvão. A Índia não veio? Carvão. Então tu pega do PIB do planeta de 115 trilhões de dólares,
os Estados Unidos é 30, a China é 20, só os dois é 50. Não vieram por quê? Porque eles não têm como mudar a matriz energética. Como é que você vai fazer uma transição da produção de energia, de petróleo, gás e carvão, para o quê? Não tem opção. O planeta está esnucado, está aquecendo, a temperatura média do planeta era 14,7 quando começou, já subiu 1,5 grau. O planeta está com febre, e quando você está com febre, você tem picos de febre, você tem calafrios, e é o que está acontecendo. Tempestades, invernos rigorosos, calores excessivos, isso vai continuar, infelizmente. O que vai fazer com que o produtor mude a sua maneira de produzir, fazer investimento mais na estrutura do solo para diminuir o risco climatológico provocado pelo aquecimento global. Agora, o que aconteceu na COP30, o agro, de maneira muito inteligente, aproveitou. Olha o exemplo do Erasmo Carlos Batistella, da B8 de Passo Fundo, foi para lá, levou uma frota de veículos da Mercedes movidos a biodiesel refinado, que é o Bivant. O Roberto Rodrigues fez um excelente trabalho. O Domingos Velho, da Farsul, que agora, 1º de janeiro, passa a ser o novo presidente, fez um excelente trabalho. E como você colocou, teve dezenas, centenas de palestras do agro, desmistificando que nós, do agro brasileiro, produzimos de maneira limpa, sustentável, respeitando a biodiversidade, o meio ambiente, sequestrando o carbono, e, portanto, o Brasil pode, deve e vai aumentar a produção de biocombustíveis. E o mundo precisa dos biocombustíveis do Brasil, seja etanol de cana, etanol de milho, etanol de grãos, outros grãos, como vai ter a B8 a partir do ano que vem, lá em Passo Fundo, ou de biodiesel. Então, para nós do agro foi bom? Sim, foi bom. Agora, a COP, como diz o mundo todo, a flop, a piada de Belém, não aconteceu nada e não tem uma chance mil de acontecer, nem nessa, nem nas próximas. Bom, deixa eu trazer o Marcos Vinícius para essa conversa. Marcos, na COP30, e você esteve também lá na COP do tabaco, como é que o mundo está vendo o agro brasileiro hoje? O agro dá para dizer que sai dessa COP30 como líder climático, né? Ou como réu ambiental? Qual é a sua visão? Só para contextualizar um pouco a COP11, porque ela tem muitas semelhanças com o movimento da COP do Clima, que essa é a 30ª edição, a COP30. A COP do tabaco chegou à 11ª edição. Ela é fruto de um tratado internacional do qual o Brasil foi signatário em 2005, ainda no primeiro governo Lula. 180 países assinaram a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, mas nenhum deles tem a característica que o Brasil tem. O Brasil é o maior exportador mundial de tabaco e o 2º maior produtor global. Todos os outros países que assinaram a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco são, ou num contexto, países que não produzem tabaco, ou são países referência na produção de nicotina sintética. Essa é uma realidade. Mas o Brasil gosta de entrar nessa onda do politicamente correto, de entrar no embalo, principalmente daquilo que a comunidade europeia tenta dizer como regra. Eu acompanhei a movimentação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco desde 2005. Eu fui prefeito, ainda muito jovem, no meu município, em Sentinela do Sul. Tive a oportunidade de ser eleito prefeito aos 21 anos de idade, fui o mais jovem do Brasil, e acompanhei os movimentos desde aquela época. E agora estou tendo a oportunidade de atuar nesse setor. O setor do tabaco, é importante dizer, ele é hoje para o Rio Grande do Sul fonte de renda, de economia para 400 mil pessoas. Nós temos hoje 70 mil famílias na agricultura familiar, de pequenas propriedades ligadas à produção. 40 mil empregos na indústria e nos serviços que o tabaco emprega no Estado. E fora isso, um impacto econômico de 18 bilhões. A segunda commodity, porque às vezes a gente não fala do tabaco como commodity, parece que é feio falar dessa maneira, mas a segunda commodity em exportação do Rio Grande do Sul é o tabaco, só perde para a soja. O Porto de Rio Grande, que é uma referência para o sul do Brasil, também é importante dizer, a grande movimentação, a maior movimentação do terminal de containers do Porto de Rio Grande, que é o TECOM, é o tabaco.
São mais de 22 mil containers por ano, Sartori, que saem de lá. Mas o Brasil vive dessas questões de problematizar o tema. Eu estive lá do dia 17 ao dia 22, eu me associo muito com o que o Sartori traz aqui, porque eu desci do aeroporto em Genebra e passei no Duty Free. Genebra, também, importante dizer, Genebra é a sede das Nações Unidas para a Europa e lá tem a sede da Organização Mundial da Saúde. Eu entrei no aeroporto, pisei em solo, né, suíço, a primeira coisa que eu encontro no Duty Free foi tabaco para vender. Cigarros de todos os tipos. Cigarro convencional, cigarro eletrônico, tabaco aquecido, cápsula de nicotina, todo o resto. Passo por ali, o segundo stand à venda era bebida alcoólica, de todos os tipos que tu pode imaginar. Ao entrar no evento, a gente passava pelos stands de alguns países que ali estavam, me chamava a atenção, por exemplo, o stand da Holanda. A Holanda fazendo lá uma propaganda contra o cigarro eletrônico. Logo, a Holanda que é conhecida, né, pela liberação da maconha, do haxixe, de drogas sintéticas. O governo da China fazendo campanha contra o cigarro eletrônico. Logo, a China, que é o maior, né, contrabandista, né, o exportador de produto falsificado vinculado à nicotina. Essa hipocrisia, ela chegou no limite lá no evento, quando nós denunciamos nas nossas redes sociais, algo que foi assim surreal. Na porta do Centro de Conferências de Genebra, na porta de entrada, e até eu quero falar isso com o Mendelski depois lá, Sartori, me permitir fazer essa ponte, ao entrar no Centro de Conferências, tinham grandes lixeiras com cinzeiros. As pessoas que entravam no evento para definir o futuro do tabaco, o futuro do combate ao tabagismo, chegavam fumando, apagavam o cigarro num cinzeiro e entravam no evento. Nós fizemos vídeos ali mostrando aquilo que estava acontecendo e divulgamos. Os vídeos viralizaram, porque era tanta hipocrisia que não dava para acreditar. No outro dia, a organização do evento cobriu as lixeiras com sacos pretos e botou uma placa de proibido fumar. O Brasil foi signatário da pior proposta ante essa commodity agrícola. O Brasil foi proponente, junto com o Panamá, de uma proposta para proibir a fabricação e venda de cigarros com filtros, alegando que o filtro não resolve nada, que o filtro é só uma forma de adiar o processo, né, de retirada da dependência, que ele torna o cigarro menos aprazível. O Brasil trouxe isso. Isso só não passou, e se passar seria terrível, porque isso ia afugentar as empresas que nós temos no Brasil, no nosso estado. Santa Cruz do Sul é um polo nessa condição, 40 mil empregos estão ali. Nós ia afugentar. Nós exportamos cigarro e o Brasil ia proibir a fabricação do cigarro convencional no território. E sabe por que não passou essa proposta? Porque outros estados, outros países, outras nações pediram à Organização do Brasil o impacto econômico e social dessa medida. O que isso traria do ponto de vista econômico, ou seja, receita, empregos, demissões, e o Brasil não tinha isso para mostrar. A proposta rodou, senão teria valido. Nós tivemos que contar com o apoio de um deputado de Portugal para ajudar nessa articulação, porque nós, deputados estaduais e federais, em missão oficial, fomos impedidos de entrar no evento. A imprensa do Rio Grande do Sul foi censurada, não pôde entrar no evento, porque tinha uma regra de compliance que deveria ser restrita aos participantes com voto, virou para todo mundo, inclusive para espectadores. O que eu vejo ali, que eu vi em Genebra, é uma versão reduzida, limitada, diminuta do que a gente viu acontecer em Belém. Tá. É a Nós já mesma vamos coisa. voltar a falar sobre a COP do tabaco, mas antes, Sartori, você que trabalha muito com o mercado de grãos, né? O que realmente o mundo quer negociar com o Brasil? É o clima ou é mercado? Mercado, porque o mundo precisa do Brasil. Eu pego o exemplo da China, que é o maior importador de grãos do mundo. A China importa esse ano 112 milhões de toneladas, embora o presidente americano tenha dito recentemente, no começo de agosto, que a China iria quadruplicar as importações de soja. É mentira. Safra americana é 117, esmaga 70, exporta 46, 23 para a China, 23 para o resto do mundo. Se vai quadruplicar as exportações para a China,
seria 23 vezes 4, 92. Só exporta 46. Então a China precisa do Brasil, e o Brasil é muito competente dentro da porteira, mesmo concorrendo com subsídios europeus, subsídios americanos, subsídios chineses. Então o mundo precisa do Brasil, tem medo do Brasil, da competência do produtor dentro da porteira, porque se for contar com o governo federal, nós estamos fritos, nós estamos rolados. O governo federal, atual governo, não entende a importância do agro estratégica como produtor de alimentos. E isso é uma realidade e nós vamos crescer, porque o mundo está crescendo, a população do mundo é 8 bilhões 250, crescimento vegetativo 1,1, significa a cada 6 meses nós temos uma Argentina no mundo, mais 45 milhões, eu quero comer, eu quero beber, eu quero vestir, eu quero andar de carro. Além do crescimento do PIB mundial, que deve crescer esse ano 3,3 trilhões de dólares, ao passo que o PIB brasileiro é 2,2. Então, a população está crescendo com mais poder aquisitivo e quer mais comida. Qual é o único lugar do mundo? Planeta Brasil. Bom, a pauta, o papel ambiental, o agro brasileiro está pronto, na sua opinião, para assumir esse papel de agro sustentável? O que falta ainda para a gente? A gente tem medo de vitrine? O Brasil é agrosustentável. O que precisava ser feito foi o que foi feito através do Roberto Rodrigues, nosso ex-ministro, da Farsul, Domingos Velho, do Erasmo Batistella, da BIET Passo Fundo, que foram lá e desmistificaram e mostraram para o mundo a maneira como nós produzimos alimentos respeitando a biodiversidade, respeitando o meio ambiente, sequestrando carbono através do plantio de milho, de soja. E é isso que precisava dizer para o mundo, e isso o agro brasileiro fez. Aproveitou a COP, que não foi COP, foi flop, que a tradução literal é uma piada, porque não mudou nada, não aconteceu nada, e nas próximas não vai acontecer nada, porque a matriz energética mundial não tem como ser mudada. O mundo cada vez precisa mais energia, e mais energia é petróleo, gás e carvão. E o Brasil, que é 50% renovável e 50% petróleo, gás e carvão, vai crescer a produção de combustíveis renováveis, seja etanol de milho, etanol de cereais, etanol de cana, biodiesel de soja. Então, o Brasil é uma potência e vai continuar sendo potência, consequência da competência do produtor dentro da porteira. Christian Schum, deixa eu mostrar você na conversa. A Carpan, Christian, ela está por esse Brasil rural aí, nas principais regiões agrícolas. Queria a tua contribuição, até com perguntas aqui para os nossos convidados, e a tua visão dessa questão da COP30, da sustentabilidade do agro. Uma coisa que a gente sempre vem falando é que a gente precisa melhorar essa divulgação, né? Nós precisamos trabalhar, e que bom que o senhor comentou que foi trabalhado, mostrar o que a gente faz, que a gente é sustentável, que a gente é um celeiro mundial, o mundo precisa realmente, como o senhor falou, mais comida, mais energia, a próprio vestimento, o nosso algodão, tanto produzido no Brasil, só que a gente tem que divulgar isso. Que bom que foi aproveitado, porque na grande maioria dos eventos que a gente vê assim desse nível, é que nem o senhor falou, nada acontece, acaba ficando muito marketing e pouco resultado, mas que bom que o agro aproveitou. E nessa parte de energia e biocombustível, a gente tem visto o Brasil como tem crescido indústrias, desde o Rio Grande do Sul, lá, biodiesel em várias regiões. Agora tem a BIED, que vai ter essa voltada para o trigo, que já vai ser uma situação diferente, que tem a ideia de aumentar a demanda do trigo, que é uma cultura no Rio Grande do Sul que tem bastante oscilação e que agora eu acredito que vai também ajudar nesse ponto de ter uma demanda mais constante. Eu acho que nesse ponto o senhor vai concorda? Motivar o produtor a oferecer mais produto porque vai ter demanda. Só para te dar um exemplo, em linha o que você está colocando, há 10 anos atrás, aqui no Mato Grosso, a safra de milho era 15 milhões, há 10 anos atrás. Esse ano foi 47, porque a maioria das indústrias de etanol estão aqui no Mato Grosso. Há 10 anos atrás, a safra de milho no Rio Grande do Sul era 5,8 milhões de toneladas. Esse ano foi 5,5. Cresceu que nem rabo de cavalo. Cresceu para baixo. Então, também aquilo que você disse, tem que se dizer o óbvio. E muitas vezes, quando você diz o óbvio,
a plateia leva um susto. Você, como deputado, quando usa a tribuna, quando faz entrevistas, e faz um excelente trabalho, nos ajuda muito no agro, é a camiseta, nos defende. Quando você diz o óbvio, as pessoas levam um susto. E isso o agro brasileiro fez na COP, foi o golaço da COP. Porque o objetivo da COP de transição energética, a pergunta é mudar a matriz energética de 85% petróleo, gás e carvão para o quê, cara pálida? Não tem como. Então o mundo vai continuar vivenciando esse clima muito louco provocado pelo aquecimento global e o produtor precisa ter mais tecnologia, biotecnologia, investir no solo, perfil do solo, estrutura do solo. Agricultura regenerativa. Absolutamente correto. Então, esse é o caminho que nós temos que fazer, que nós temos que seguir. Agora, assistir às entrevistas da Marina, aquela senhorita ridícula, que só faltou botar cocar dizendo abobrinha. Sim, abobrinha também é agro. Abóbora também é agro. Mas é o que ela falava, mais é de agro do que só falou abobrinha. Eu quero saber o que mudou na prática Nada. para o produtor, para o cerealista após a COP30, mas depois do intervalo. O campo não aceita promessas. Ele responde ao trabalho bem feito. É assim que se constrói produtividade. É assim que nasce a confiança. E é assim que a Carpan construiu sua história. Ao longo da nossa trajetória, escolhemos um caminho: ser especialistas. Ser pioneiros na fabricação de máquinas rotativas de limpeza de grãos e nas primeiras trilhadeiras do Brasil. Hoje, seguimos na dianteira, com a maior linha de máquinas de limpeza do país e a maior da categoria. Porque quem foca, faz melhor. Nossa fábrica é reflexo do nosso compromisso com a evolução. Investimos em tecnologia, em processos inteligentes e, principalmente, em pessoas. Carpan Agroindustrial, pioneirismo e precisão em máquinas de limpeza de grãos e trilhadeiras. Foco em tecnologia, compromisso com resultados. Carpan, especialista em limpeza de grãos. Especialistas em fazer bem feito. O Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo. O alto investimento em tecnologias para o campo tem feito ano após ano um aumento de produtividade. Nesse contexto, a armazenagem de grãos ela é fundamental dentro da cadeia produtiva. A tecnologia Focken para o pós-colheita, os sistemas de termometria digital e aeração de grãos estão alinhados ao conceito Indústria 4.0 e garantem a conectividade e as informações na palma da mão para o produtor rural. Garantia de melhor performance operacional dos equipamentos, soluções conectadas, informação na palma da mão do produtor rural e garantia de segurança no processo de armazenagem. Esses são diferenciais de tecnologias Focken, soluções conectadas para o agronegócio. Você acorda cedo, toma decisões o tempo todo, lida com safra, mercado, colaboradores, metas. Não há tempo a perder com o que trava o crescimento, com o que atrasa, com o que complica. Enquanto você foca no que faz a sua empresa girar, a gente cuida de tudo que precisa estar certo. Planejamento tributário, familiar e sucessório. Obrigações fiscais, legislações municipais, estaduais, federais e internacionais. A cada nova mudança, já estamos prontos. Com profissionais credenciados e atuação consolidada junto a empresas de grande porte, nossa equipe está onde o seu negócio estiver, pensando antes, agindo rápido, entregando soluções, porque confiança não se promete, se constrói. E a nossa vem sendo construída desde 1998. Bruneto e Contadores,
Consultoria, auditoria, contabilidade, planejamento e inteligência tributária. No campo e nos mercados, cada segundo conta. Empresas do agro precisam comunicar com precisão, escalar presença e converter oportunidades. Somos a Mídias, agência de publicidade e marketing que entende o agro de ponta a ponta. São 20 anos como produtora de vídeos do setor, transformando expertise técnica em estratégia que performa. Da estratégia de conteúdo à publicidade de performance. Nosso foco é um só, o seu crescimento. Vamos escalar seus resultados no agro. Fale com a Mídias hoje. Mídias, comunicação que movimenta o agro. Voltamos com o Papo com o Cerealista, o podcast da SERGS, Associação de Cerealistas do Rio Grande do Sul, em parceria com o Portal Agronova. Estamos aqui no Congresso do Cerealista Brasileiro, também com a parceria da SEBRA. Papo com o Cerealista, que tem o apoio da Carpan, especialista em máquina de limpeza de grãos, é pioneira no modelo rotativo e também na fabricação de trilhadeiras no Brasil. Foca em irrigação inteligente, gerando soluções e integrando tecnologias desde 1947. A Foca, que é detentora da patente do alinhamento supremo, né? O alinhamento contínuo, qualidade com fábrica brasileira, inteligência brasileira para a irrigação nacional e internacional também. Grupo Bruneto e Contadores, consultoria, auditoria e contabilidade, e mídias, comunicação e marketing, estratégia, vídeo, tecnologia para marcas que querem liderar o futuro no agro. Eu falei da mídias, comunicação e marketing. Sartori, o que muda de fato depois da COP30 para o produtor, para o cerealista, para a cadeia produtiva? Para nós, na prática, não muda nada. Mas a imagem do Brasil no exterior, principalmente a Europa, que não quer a concorrência do Brasil, porque eles são incompetentes dentro da porteira, por isso que eles só funcionam através de subsídios. Hoje, tu pega os quase 40 países da OCDE, Organização, Cooperação e Desenvolvimento Econômico, os subsídios passam de 800 bilhões de dólares por ano. Isso dá mais de 2 bilhões de dólares por dia. Daí tu pega a situação do Brasil. O orçamento do MAPA é 12 bilhões de reais, que dá 2 bilhões de dólares, por uma produção de 330 milhões de toneladas de grão. Os Estados Unidos não produz o dobro, não produz 640, produz 590. Sabe qual é o orçamento do USDA? 219 bilhões de dólares. Então, não tem como nós concorrer com os americanos, com os europeus, com os asiáticos, porque eles usam subsídio. Só que precisava desmistificar, mostrar para o mundo a maneira sustentável, respeito à biodiversidade, sequestro de carbono pelo que a gente planta e como o produtor respeita a legislação brasileira, que é muito rígida. Essa imagem estava distorcida e o agro aproveitou a COP, que o objetivo da COP não tem nada a ver com a agricultura. É a redução da queima de combustíveis fósseis. Isso não aconteceu e não vai acontecer, porque o planeta não tem opção de outra energia no momento, a não ser que aconteça uma nova tecnologia de produção de energia que até o momento não existe. Cristian. Bom, a gente fala muito desse negócio de crédito de carbono. O que tem de oportunidade mesmo nesse? O que o setor de grãos vai ter de oportunidade nessa parte do crédito de carbono? Como é que a gente vai aproveitar isso? Poder ter uma legislação atualizada para viabilizar que na prática nós podemos ter o crédito do trabalho que nós fizemos. Talvez isso aconteça, talvez isso com o tempo, alguns meses, um ano, 2, 3, nós vamos poder ter o crédito do sequestro de carbono que o agro brasileiro faz. Falta legislação ainda. Claro que sim. E tendo a legislação... Tem que implementar. Mas eu digo, tem muito produtor que vai lucrar com crédito de carbono, absolutamente, né? sim. Na prática, explica qual produtor que vai conseguir lucrar. Eu acho que todos, depende de como a legislação vai ser finalizada. Tem que dar um pouco de tempo ao tempo. Mas o que interessa é o caminho. E o caminho é melhor para nós em termos de perspectivas. Nós vamos ganhar com a desmistificação de que o agro brasileiro não polui,
não faz mal ao meio ambiente, nem à biodiversidade, respeita a legislação e o mundo tem que entender o valor da nossa produção. Tá certo. Deputado Marcos Vinícius, falando da COP do tabaco, né? Ela reforçou metas mais rígidas de controle. Quem acaba pagando essa conta na prática é o produtor formal, né? Agora, enquanto o mercado informal ele acaba crescendo nas sombras, dá para se dizer assim. Como é que você avalia esse desequilíbrio e que medidas poderiam ser tomadas para equilibrar isso? O próprio Ministério da Saúde corrobora com as informações da Polícia Federal. 45% do cigarro consumido no Brasil é fruto de contrabando e descaminho. Barbaridade. São cigarros que são fabricados muitas vezes no Paraguai, chegam aqui mediante e contrabando. Sem a qualidade rígida de controle da indústria que existe sem inspeção também. da Anvisa, sem inspeção do A IMET. pesquisa, porque querendo ou não, apesar de ser o tabaco, a indústria do tabaco tem uma pesquisa para ser também Claro, um com produto... certeza. Não, e tem normas sanitárias, tem uma regra, toda ela elaborada pela Anvisa, pelo Inmetro. Os cigarros que entram nas nossas fronteiras via Paraguai, porque são marcas fabricadas no Paraguai, não tem qualquer controle, qualquer inspeção. Mas hoje corresponde a 45% do cigarro consumido no Brasil. E é interessante, assim, porque o cigarro paraguaio já tem tanta clientela no Brasil que tem quadrilhas que falsificam marcas paraguaias dentro do território brasileiro porque tem o nome, já tem cliente. Esses tempos, próximo a Camaquã, foi no município de Cristal, uma cidade pequena, 5 mil, 6 mil habitantes, uma indústria clandestina de cigarros falsificava uma marca paraguaia, comprava o resíduo dos galpões dos produtores, aquilo que fica de sujeira, de cisco, como fala, né? A varrição de estufa. Os caras compravam aquilo, levavam para essa fabriqueta clandestina, picavam o cigarro e falsificavam a marca paraguaia. E encontraram conexões muito graves nisso, que são conexões com facções criminosas. As grandes facções que a gente conhece no Brasil e lá no Rio Grande do Sul temos algumas, elas não vendem só maconha, cocaína, crack, é ilusão a gente achar isso. O cigarro contrabandeado hoje está na mão do crime organizado. Está na mão do crime organizado. Quem vende uma carteira de cigarro que chega do Paraguai aqui ou uma outra marca clandestina, chegou pela mão do crime organizado. E eu sempre digo que se o Brasil e o Ministério da Saúde quiser realmente controlar o tabagismo de uma maneira eficiente, controlar os males do tabaco de uma maneira mais eficiente, não precisa olhar para a produção, não precisa olhar para as indústrias que estão funcionando, né, regularmente. Tem que olhar para o mercado negro, tem que olhar para o contrabando, para o descaminho, para as facções. Se o Brasil conseguir controlar o cigarro contrabandeado, falsificado, os vapes, né, que estão chegando com nicotina sintética da China aqui, nós vamos fazer um bem enorme para a saúde dos brasileiros. Eu não sou fumante, nunca fumei, não faço apologia ao tabagismo e nem desconheço que fumar faz mal. Mas eu sou um cidadão de um estado que é o maior produtor do Brasil em tabaco e sou cidadão de um país que é o maior exportador mundial. Se tem mercado na China, né, de consumidores na China, no Japão, no Egito, no Marrocos, nos Estados Unidos, em tantos países, por que nós vamos controlar a nossa produção para satisfazer uma pressão ali da comunidade europeia? Por quê? Porque a comunidade europeia ela quer dominar o mercado da nicotina sintética. Os grandes laboratórios químicos estão situados nos países europeus e eles conseguiram já converter a nicotina que nós temos extraída das folhas do tabaco em nicotina artificial. Fabricam bala com nicotina, fabricam sachês que coloca, né, na gengiva para consumir nicotina. Estão fazendo agora o cigarro eletrônico de todos os tipos, saborizados, com perfume. Até esses tempos eu vi na internet ali um cigarro eletrônico da Barbie e um outro da Frozen. São personagens infantis. Então, é isso que está por trás, né? E a gente não pode se iludir. Eu não sou um negacionista, como muitas vezes apontam o dedo para a gente, ou sustento teorias de conspiração, globalismo. Não é isso. Tem coisas reais, estão diante dos nossos olhos, só que a gente parece que não quer enxergar. A gente quer satisfazer o que a comunidade europeia quer ver. Resultado da COP11 agora foi o resultado do nosso vídeo denunciando a hipocrisia daqueles que apagavam uma bituca de cigarro antes de entrar para o evento tomar decisões.
Uma das coisas que foi definida na COP11 é: fica terminantemente proibido fumar dentro dos prédios e instalações da Organização das Nações Unidas e da Organização Mundial da Saúde. Eles tiveram que fazer um evento 20 anos depois da primeira edição para definir que no prédio da ONU, que no prédio da Organização Mundial da Saúde, deve ser proibido fumar. É isso que a gente está vendo de resultado. A próxima COP vai ser, a COP12 do tabaco, vai ser na Argélia. A Argélia não planta um pé de fumo. Não tem uma indústria de cigarro. E é ela que quer orientar como nós no Brasil devemos lidar com a produção agrícola que quer dar retorno, né, para 400 mil pessoas no campo, 40 mil empregos na indústria e injeta 18 bilhões de receitas no Rio Grande do Sul. Se a gente tirar o tabaco do Rio Grande do Sul, a gente não está afastando os fumantes. A gente está tirando a commodity agrícola e permanecendo com os doentes, com os dependentes. Parece que é essa a estratégia que o governo brasileiro quer fazer. Tirar daqui as indústrias, dificultar a relação operacional das indústrias, tirar daqui e deixar os brasileiros nas mãos do cigarro falsificado, contrabandeado e descaminho. Nós vamos ficar com a doença e perder a receita. Parece que é isso que querem que a gente aceite. No final das contas, Sartori, o mercado, tudo é uma questão de mercado também, né? Olha, eu não posso contestar o brilhantismo do deputado. Como eu já disse, vou repetir, faz um excelente trabalho. Agora, ele traz a informação que já aconteceu a COP do tabaco. Para mim, isso não faz sentido nenhum. COP é Commission of the Party, com o objetivo de reduzir a produção de energia através de combustíveis fósseis. Então, estão usando o nome da COP para tabaco, a COP da floresta. Vamos falar sério. Vamos falar sério. A COP para mudar a matriz energética. Vai mudar do que para quê? Não tem como. Então, o que nós temos que ter consciência é que nós temos risco climatológico crescente. Olha os eventos que têm acontecido. Olha o que aconteceu no fim de semana em Erechim. Olha a destruição, 5 mil casas danificadas, quase 300 pessoas hospitalizadas. Isso é clima e vai continuar acontecendo. Então, nós temos que ter consciência dessa realidade. O Brasil pode melhorar o que está fazendo. O Brasil pode começar a exportar mais combustíveis limpos e renováveis, seja biodiesel, como faz a Argentina, seja etanol de milho, etanol de trigo, etanol de cana. O Brasil está no caminho certo, na velocidade errada. Olha o que o governo brasileiro devia ter feito na COP. 160 geradores produzindo energia, porque Belém não tem como produzir energia a não ser petróleo, gás e carvão. Como é que funcionou os 160 geradores? Com diesel. Por que não botaram biodiesel? O Bivante da BH Passo Fundo ou de todas as grandes indústrias de biodiesel que tem no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o governo brasileiro não é inteligente. Entende? Aqueles transatlânticos ou o iate do presidente usando diesel. Então o governo podia ter aproveitado, devia ter aproveitado. Infelizmente faltou um pouco de QI nas cabeças que organizaram a COP. Uma COP para reduzir a queima de combustíveis fósseis e Belém foi um polo de explosão de produção de energia via combustíveis fósseis. Isso é uma incoerência, para não dizer uma estupidez. Você me pede calma. Mas como é que eu vou ter calma com um absurdo desse? Eu sou brasileiro. Eu tenho vergonha do que acontecer. Como não ter vergonha desse governo? Eu estou sendo partidário. Eu estou analisando fatos. O governo não aproveitou. O agro aproveitou. A Farsul fez um bom trabalho. Roberto Rodrigues fez um bom trabalho. O Erasmo Batistella, da B8, fez um excelente trabalho. Mas o agro ganhou com isso. Mas a função da COP não está sendo cumprida e não vai estar sendo cumprida. Para mim, as COPs são, na realidade, um esquema turistão. Bom, então, saber o que o agro... Mas depois do intervalo, eu quero saber um pouquinho desse agro do futuro para a gente fechar o nosso papo com o cerealista. Vamos valorizar agora os nossos parceiros. Você acorda cedo, toma decisões o tempo todo, lida com safra, mercado, colaboradores, metas,
Não há tempo a perder com o que trava o crescimento, com o que atrasa, com o que complica. Enquanto você foca no que faz a sua empresa girar, a gente cuida de tudo que precisa estar certo. Planejamento tributário, familiar e sucessório. Obrigações fiscais, legislações municipais, estaduais, federais e internacionais. A cada nova mudança, já estamos prontos. Com profissionais credenciados e atuação consolidada junto a empresas de grande porte, nossa equipe está onde o seu negócio estiver. Pensando antes, agindo rápido, entregando soluções. Porque confiança não se promete, se constrói. E a nossa vem sendo construída desde 1998. Bruneto e Contadores. Consultoria, auditoria, contabilidade, planejamento e inteligência tributária. O campo não aceita promessas. Ele responde ao trabalho bem feito. É assim que se constrói produtividade. É assim que nasce a confiança. E é assim que a Carpan construiu sua história. Ao longo da nossa trajetória, escolhemos um caminho: ser especialistas. Ser pioneiros na fabricação de máquinas rotativas de limpeza de grãos e nas primeiras trilhadeiras do Brasil. Hoje, seguimos na dianteira, com a maior linha de máquinas de limpeza do país e a maior da categoria. Porque quem foca, faz melhor. Nossa fábrica é reflexo do nosso compromisso com a evolução. Investimos em tecnologia, em processos inteligentes e, principalmente, em pessoas. Carpan Agroindustrial. Pioneirismo e precisão em máquinas de limpeza de grãos e trilhadeiras. Foco em tecnologia, compromisso com resultados. Carpan, especialista em limpeza de grãos. Especialistas em fazer bem feito. Eu vou conversar com o gerente nacional de irrigação da Fokken, o Michael Ball, para falar, Michael, principalmente para aquele agricultor que pensa, poxa, a irrigação pode ser a solução para a minha lavoura, para garantir a produtividade. Mas ele deve estar pensando, mas é um investimento muito alto, não vai caber no meu bolso. O que falar para esse agricultor? Além de buscar aumentar a sua produtividade, tu vai estar consolidando uma segurança de produção, uma segurança de produtividade, né? Daí tu vai pensar assim, o valor de investimento pode ser mais elevado, né? Mas aí hoje em dia se tem, né, as linhas de opções de crédito, que o próprio setor de financiamentos da Fokken pode estar ajudando o cliente a vir buscar esse valor de investimento junto às instituições financeiras. E também, muitas vezes, o cliente vai ter lá, eu preciso irrigar lá 200 hectares, preciso irrigar 100 hectares, preciso implementar 2 equipamentos. Começa a fazer por etapas, implementa primeiro um equipamento, com esse equipamento começa a produzir, né? Começa a se capitalizar, começa a entender a sistemática, a logística da fazenda, que muda com irrigação ou sem. A médio prazo, né, o equipamento ele se paga. No campo e nos mercados, cada segundo conta. Empresas do agro precisam comunicar com precisão, escalar presença e converter oportunidades. Somos a Mídias, agência de publicidade e marketing que entende o agro de ponta a ponta. São 20 anos como produtora de vídeos do setor, transformando expertise técnica em estratégia que performa. Da estratégia de conteúdo à publicidade de performance. Nosso foco é um só, o seu crescimento. Vamos escalar seus resultados no agro. Fale com a Mídias hoje. Mídias, comunicação que movimenta o agro. Voltamos com o Papo com Cerealista para os nossos parceiros Carpan, Fokken, Grupo Bruneto e Contadores e também a Mídias, Comunicação e Marketing. Sartori, para a gente fechar, a gente fala aí, as cobranças para o agro são grandes. Rastreabilidade, sustentabilidade, temos aí, enfim, uma série de cobranças nessa questão ambiental. E a pergunta para a gente encerrar, quem é que paga essa conta? O consumidor final. Agora, eu acho importante a gente comentar o que está começando a acontecer e vai acontecer de maneira muito forte, muito importante, muito rápida. O Brasil tem um rebanho de gado de mais de 200 milhões de cabeça.
Os Estados Unidos não chega a 70%. Eles produzem mais carne do que nós, porque eles têm coxo. Na razão direta que começar a funcionar as indústrias de etanol no Brasil, no Rio Grande, tu vai passar a ter coxo, e daí o binômio agricultura, pecuária vai fazer crescer o agro. O agro tem perspectivas fantásticas para quem for dramaticamente competente e competitivo, não apenas dentro da porteira, mas fora da porteira, para mostrar aos políticos que são muito importantes para nós, mas tem que fazer junto a eles lobby, marketing e pressão, porque política ao redor do mundo só funciona com lobby, marketing e pressão. Lobby não é tráfico de influência, você sabe tanto quanto eu. É uma atividade legal que os europeus fazem, os americanos fazem e que nós ainda não aprendemos a fazer. Portanto, tem tanta coisa errada que eu tenho que ser otimista, porque só pode ser melhor daqui para frente. Principalmente quando você tem cabeças privilegiadas como esse cara, como ele que é jovem, ou como você que está fazendo um trabalho bem intencionado, sério, desmistificando, esclarecendo o que é o agro como atividade produtora de riqueza. Hoje o agro é alimento e energia e já é a mesmo valor de produção, 1 bilhão e 500 milhões de dólares de energia e o mesmo valor de alimentos. Portanto, nós somos importantes e o mundo está começando a saber da nossa realidade. Tá certo. Marcos Vinícius, muito obrigado. E lembrando que não adianta apenas a gente ficar lá no campo, né? Porque realmente as decisões acontecem também com estratégia. Obrigado pela participação. Obrigado, prazer estar aqui com vocês, Sartori, prazer estar aqui junto do teu lado. Aqui nesse evento maravilhoso que está acontecendo hoje, né, dando visibilidade, pondo luz no setor estratégico do nosso país. Muito obrigado. Tá certo. Obrigado mais uma vez, Christian. A Carpan que está presente aqui com o stand no Congresso Cerealistas. Isso, e é aquela coisa de trabalhar a comunicação. A gente tem que levar essa informação para frente, que isso que vai ajudar no dia a dia do agro. Tá certo, gente. Se a COP30 é palco, o agro é protagonista. Mas eu quero deixar um recado aqui. Só existe protagonismo para quem quer e assume o roteiro. A gente tem que trabalhar no campo, mas tem que trabalhar também com estratégia. O Papo com o Cerealista fica por aqui, agradecendo a Carpan, a Focking, o Grupo Bruneto e Contadores, Mídias, Comunicação e Marketing. Lembrando que você acompanha o Papo com o Cerealista no YouTube, no Agronovas Brasil e também nas nossas redes sociais. Até o próximo!